Olá, tudo bem com vocês? Retornamos para mais um bate-papo e vamos continuar o assunto com a criança com déficit de atenção. Voltando à nossa conversa e continuando o nosso bate-papo anterior, que a gente estava falando da criança com déficit de atenção, e então nós dividimos, esse transtorno do déficit de atenção. Nós temos crianças que têm só o déficit de atenção, então é o TDA, e nós temos a criança com transtorno, déficit de atenção e hiperatividade, e essa hiperatividade também pode ser acompanhada de uma impulsividade. O bate-papo anterior nós falamos daquela criança quietinha, que ela só tinha o déficit de atenção. Hoje nós vamos continuar a conversa falando da criança com a hiperatividade junto. Então, essa criança que tem o transtorno do déficit de atenção com a hiperatividade, ela é muito facilmente detectada porque ela não para. Então, os pais, mesmo antes de colocar essa criança na escola, eles já veem que ela tem aquela hiperatividade toda, ela não para num lugar, ela não consegue focar porque ela não fica quieta. Às vezes ela tem uma dificuldade de aprendizado exatamente porque ela não fica quieta, ela não consegue prestar atenção. E muitas vezes essa hiperatividade ela é acompanhada da impulsibilidade. O que é ser impulsivo? O impulsivo é aquele que associa a toda essa agitação querer impor a vontade dele. Então ele reage por impulsos. Quando ele ouve um não, ele se torna muitas vezes agressivo, ele para a brincadeira, ele emburra, vai para um canto, ele desiste ou ele joga tudo. Então você tem essa criança que tem todo esse comportamento. Para que você consiga distinguir bem o que é uma birra do que é um comportamento impulsivo que acompanha o déficit de atenção, nós vamos fazer uma cronologia para você. Então, por exemplo, a birra, ela é normal em qualquer criança. Então, a criança, desde que ela nasce, até por volta dos 3 anos e meio, a defesa e o argumento dela é a birra. Então, é aquela criança que ela ouve o não, ela se joga, é aquela criança que chora, assim, numa desproporção que não tem nada a ver com o assunto, Ela faz um escândalo, ela se morde, ela tenta agredir os outros. Isso é uma birra. Porque a criança, até os 3 anos e meio, ela não tem outro tipo de argumento a não ser esse. Então, ela está começando a aprender a lidar com a frustração. É por isso que a sua atitude de mãe e de pai é uma atitude muito importante. É nessa fase, então, vamos supor, dos 6, 7 meses, 8 meses que começam essas birras, até os 3 anos e meio, que você tem que ensinar esse pequeno paciente a lidar com a frustração. O que é a frustração? É as coisas não ocorrerem do jeito que a gente quer. Então, eu quero pegar um brinquedo, não pode, porque o brinquedo não é seu, é do amiguinho. Aí isso vai me levar a desencadear aquela choradeira, muitas vezes eu me jogar, tá certo? E aí você calmamente vai ter que ir instruindo essa criança que não adianta ela ter aquele tipo de atitude. O brinquedo vai continuar sendo do amiguinho e ela não vai ter o brinquedo. Isso é uma frustração. Quando eu não quero comer uma determinada comida, isso é uma outra frustração. Quando eu estou tentando montar um joguinho meu mesmo e as pecinhas não entram de acordo com o que eu quero e eu jogo tudo, isso é uma outra frustração. Então, o adulto tem que ir aprendendo a lidar e a ensinar essa criança a lidar com a frustração. Então, eu vou dar um exemplo do que você não deve fazer. Então, isso acontece muito no meu consultório, tá certo? Em cima da minha mesa eu tenho vários brinquedinhos que eu uso assim para diagnóstico de autista, para ver se eles enfileiram tudo, para ver como se comportam com rodinhas, entendeu? E aí entra uma criança e pega o brinquedo. Os brinquedos, eles estão todos detonados, porque na verdade, como eu lido muito com autista, eu não consigo mudar o brinquedo. Eles não aceitam que eu mude e ponha um brinquedo novo, eles pedem aquele antigo. Aí a criança pega aquele brinquedo, por mais humilde, mais estragado que ele esteja, tal, ela cismou que ela vai levar o brinquedo embora.
Então, acabou a consulta, ela pega o brinquedo, aí ela começa a fazer aquela choradeira, que ela vai levar o brinquedo, a mãe tira o brinquedo da mão, põe em cima da mesa e tal. E muitas vezes eu até percebo que aquele adulto que está acompanhando a criança, ele fica até meio constrangido, tamanho é a encrenca que a criança está arrumando por causa do brinquedo. E aí, numa tentativa de apaziguar os ânimos, né? A mãe, o avó, ou quem está acompanhando, fala assim, não, deixa o brinquedo aqui, que esse brinquedo é da doutora, quando a gente sair eu compro um outro, ou você tem um outro lá. Não. Você não pode fazer a troca. Então, esse brinquedo não é seu, ele vai ficar aqui. Esse brinquedo é da doutora Silmara, as outras crianças vão entrar, vão brincar, e você vai embora sem brinquedo. E não importa, mãe, o escândalo que ela está fazendo. Eu não vou reparar nisso, porque eu sei que todas as crianças fazem isso. Mas é a forma dela aprender a lidar com a frustração. Você não pode, na tentativa de apaziguar isso, tentar dar alguma coisa em troca. Então, deixa isso aí que não é seu, porque aí eu compro um para você. Você não fez essa criança lidar com a frustração. Ah, mas lidar com a frustração é importante? Sem dúvida nenhuma, a frustração e você saber lidar com ela é a base, é o alicerce da sua vida. Porque tudo na sua vida vai haver um momento de frustração. Então, quando você passa para a escola tem frustrações, quando você tem um relacionamento amoroso tem frustrações, quando você arruma um emprego tem frustrações. E se você nunca aprendeu a ligar, ou é uma coisa muito difícil para você, você vai carregar isso o resto da sua vida. Então, é melhor a gente lidar, deixar fazer o escândalo, porque todo profissional, ou toda mãe e todo pai que tem filhos, sabe que naquela faixa etária vai existir realmente esse tipo de atitude da criança, do que você tentar amenizar isso da forma errada. Agora que a gente fez esse parênteses, né, nós vamos continuar falando do déficit de atenção, porque veja que está muito ligado. Quando essa criança está com 4 anos, 4 anos e meio, a birra não existe mais. Ela já tem um potencial intelectual para aprender e saber que aquelas coisas não são delas, que aquilo pode e aquilo não pode. Ela já sabe perfeitamente distinguir o sim do não, o que é regra, o que tem que ser seguido, o que não tem que ser seguido. A grande maioria das crianças consegue ir caminhando cada vez mais na obediência das regras e na aceitação do não, entendeu? Mas existem aquelas que não fazem isso. Então, se eu estiver nessa faixa etária e o meu filho continua fazendo birras, passou dos 4 anos, ele está fazendo birra, ele insiste em não aceitar o não, ele não aceita as regras, né? Ele não para, né? Por mais que eu fale, presta atenção, vem fazer isso, você não consegue lidar com essa criança. Então, muito provavelmente, essa criança tem esse transtorno do déficit de atenção e da hiperatividade. E muito provavelmente acompanhada da impulsividade. O que nós vamos fazer com essa criança, não é? Então, a mãe já percebe isso em casa, mas como eu disse, se você não tiver um pulso firme na sua casa, você acaba cedendo ao que essa criança quer e não colocando as regras por causa do escândalo que é feito, né? Você tem até medo que os vizinhos vão chamar o conselho tutelar. Mas a escola não funciona dessa forma, né? Quando essa criança vai para a escola e ela não se enquadra, né, no mínimo que é aceitável de obedecer regras ou de estar lidando com a frustração, é lógico, porque a criança vai com 4 anos de idade e ela está completamente, ela coordena completamente a frustração dela, não. Mas ela tem que estar diminuindo, né? E ela tem que estar aceitando mais o que você fala. E se ela não estiver fazendo isso, a professora, né, a diretora da escola, ou a professora, ou a pedagoga da escola vai te chamar. E vai dizer que seu filho não está se encaixando nesse tipo no comportamento que nós consideramos assim adequado dentro de um convívio escolar. Então ele faz os escândalos, ele bate nos amiguinhos, tudo que ele tem, tudo que aparece ele quer para ele não consegue trabalhar em equipe,
E fora que quando você tem que prestar atenção em alguma determinada atividade, na historinha, ou você tem que pintar, ou isso, aquilo, você não consegue ficar quieto na cadeira. Nossa, então ele é mal educado? Não, ele tem uma patologia, né? E essa patologia tem que ser tratada. E é por isso que a escola chama vocês. Mas tem tanta gente assim, sim, tem muita gente assim. E isso não atinge só as crianças. Isso atinge crianças, adolescentes, adultos jovens e velhos, tá certo? Os idosos também têm esse tipo de transtorno. E como é que a gente vai fazer? O tratamento é igual para todo mundo? Igual não, mas basicamente sim, né? O básico do tratamento, sim. O que nós devemos fazer? Novamente, essa criança é encaminhada a um neurologista para ele poder fazer o diagnóstico se existe realmente esse déficit de atenção. Se eu tenho um déficit de atenção porque eu tenho um comprometimento na área do processamento auditivo, ou se eu tenho só o déficit de atenção porque eu não paro quieto e não presto atenção, isso tudo a gente consegue, através dos exames, ter um parâmetro muito bom. Mas, doutora, só agora que foi aparecer esse tal desse déficit de atenção? Não. Isso apareceu por volta de 1980. Então, você veja que não é uma patologia tão antiga assim, né? A gente, no meio médico, ficava meio perdido de qual seria o diagnóstico. Mas em 1980, né, nos estudos que foram feitos, já conseguiu se separar só o déficit de atenção, ele com a hiperatividade, impulsividade e uma outra patologia que tem o nome de TOD, que é o transtorno opositor e desafiador, que é completamente diferente desses, porque o ponto de déficit no cérebro é outro. Aí a gente vai no neurologista, ele vai fazer o diagnóstico, ele vai pedir uma toma, ele vai pedir um eletro, ele vai pedir uma audiometria, ele vai pedir o processamento, tudo isso para a gente se certificar do nível de atenção, né? Então essa atenção, ela tem que ser diagnosticada e ela tem que ser, vamos supor, medida através dos exames. Eu tendo esse déficit de atenção, existe o medicamento e existem as terapias. E aí vai funcionar de cada profissional, né? Eu, por exemplo, tenho eu gosto de mandar a criança pelo menos um mês para terapia sem a medicação. Porque antes até eu dava a medicação e depois mandava para terapia, e o terapeuta falava para mim que a criança não tinha nada, porque ela estava sob efeito de remédio. Então a gente manda em um mês essa criança para a terapia, e depois desse um mês a gente volta a reavaliar, vem sempre uma cartinha do terapeuta, né? Olha, eu não consigo trabalhar, eu não consigo fazer, e aí a gente introduz a medicação. Quais são os terapeutas? Os terapeutas, basicamente a fonoaudióloga, que vai tratar desse nível de déficit de atenção. Muitas vezes, junto com isso, eu tenho um distúrbio de linguagem, eu posso ter um distúrbio de cálculo, então tudo isso quem trata é a fono. Nós temos fono especializadas, muitas vezes, em tratar o processamento auditivo central. E, sem dúvida nenhuma, uma psicóloga, porque junto com toda essa disfunção do nível de atenção, eu tenho a disfunção comportamental, né? Eu tenho o não aceitar o não, as birras que continuam, e isso já após os 4 anos de idade, 4 anos e meio, ele é tratado de uma forma de um distúrbio de comportamento, né? O meu comportamento não está de acordo com a idade e o que eu deveria já estar pensando e já estar estruturando. Acho que o nosso tempo está acabando, né, Dinei? Uhum. E a gente vai interromper esse bate-papo, mas a gente vai continuar no próximo. E vamos continuar desse ponto, tá certo? Que aí o psicólogo vai ter que trabalhar em cima desse comportamento da criança. Quero dizer para vocês que, na verdade, isso tudo que eu estou falando, ele faz parte do meu programa de governo. Eu sou candidata a vereadora pela cidade de Nova Odessa. E nesse centro que nós estamos querendo colocar do desenvolvimento neurológico infantil, nós vamos ter profissionais que consigam trabalhar com essas crianças nessa área de fonoaudiologia, na área de psicologia, na área de terapia ocupacional. E não só o trabalho com a criança, o nosso programa todo está montado em cima de que esses pais participem disso.
Então, os pais de autistas, os pais das crianças com déficit de atenção, eles devem nos acompanhar nesse centro de desenvolvimento neurológico, participando das palestras e aprendendo com a gente. Nós aprendemos com vocês as dificuldades e vamos estar ali fazendo reuniões, ensinando vocês como vocês devem lidar com a criança. Porque às vezes eu estou falando aqui é uma coisa muito fácil, mas na hora de você praticar isso, parece que se torna impossível. Quero agradecer muito a todos que vêm me acompanhando nas redes sociais. Para mim está sendo um sucesso muito mais do que o esperado. Todos os inscritos que eu estou tendo na rede social, as pessoas que estão me seguindo. O meu muito obrigado. Deixe aí o seu like, continue do jeito que você está fazendo, deixe o seu like, o seu dislike, nos acompanhe na página no Facebook, lá nós estamos como @doutora Silmara Oficial e @doutora Oficial também no Instagram. E no YouTube você vai encontrar Silmara Castelar Rodrigues. Deixo aí no vídeo também um WhatsApp, onde você pode deixar seus comentários, as suas dúvidas, qualquer tipo de participação que vocês queiram, né, vai ser sempre muito bem recebida por nós. E não se esqueça, vamos continuar sempre juntos e sempre em frente, cuidando de nossa gente. Nova Odessa espera isso de você. Nova Odessa Bye, bye. vai mudar, Nova Odessa vai crescer. Com doutora Silmara você vai ver. Projeto